É melhor você falar já. Amém. Pai do Senhor, queridas, boa tarde. Estamos aqui na Academia da Mulher, na série Emagrecimento pela Palavra. Estamos aqui hoje com a pastora Cláudia. Pai do Senhor, querida. Amém, mais uma Senhor. vez, né, pastora? É verdade. Tô ficando fã aqui de carteirinha. Freguesa aí, já tá aí. Lu, Pai do Senhor, Oi, querida. a paz do Senhor, meninas, a paz do Senhor, paz do Senhor, pastora. Né? A pastora Amém. tá falando, já tá com a gente, né, pastora? Já não é mais convidada, Já não é né? convidada, não. Pai do Senhor, pastoras, Lu, meninas, estamos ligadinhas aí. Amém, Pai do Senhor, queridas. Você que está em casa aí, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tá? Eu tenho certeza que você está aí, ó, animada aí para essa live, para esse dia. E eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração. Aleluia. Tenho certeza, uma palavra hoje poderosa nos nossos corações aí, com a pastora Cláudia. A pastora Cláudia não pôde estar conosco, mas ela deixa um beijão para cada uma, tá? Ela está em viagem, mas na próxima semana ela estará aqui conosco. E na próxima semana, olha, é a nona aula, hoje é a 8ª. E nós vamos estar terminando na próxima semana, aí nós vamos ter sorteio aqui, tá? E a pastora Cláudia vai estar dando aqui, né, os direcionamentos para todas, e vai ser realmente um tempo muito bom. Então eu já quero que você convida alguém, já lembra aí, se nesta caminhada alguém deixou de assistir, que assista no próximo sábado, que vai... Desculpe, na próxima quinta, que vai ser muito legal mesmo, tem surpresa para todas aí, vai ser muito bom, tá? Amém? Amém. Creio que vai ser muito bom mesmo. Como nós hoje vamos estar falando, olha só, nós já temos falado sobre ansiedade, já falamos algumas vezes. Semana passada, sabe, pastora Cláudia, nós falamos aqui, esteve aqui conosco a psicóloga Flávia. E nós filha falando... querida, minha cunhada também. É sua cunhada e sua filha, né? Uma benção. Eu assisti, tava ligadinha e foi sensacional. Foi maravilhoso mesmo. Então ela falou desse relacionamento de comida, né? E essa dificuldade que nós temos aí com a ansiedade, que muitas vezes atrapalha, e nós sabemos que atrapalha muito. E nós vamos voltar hoje nesse assunto, por quê? Porque é importante, tá? Nós queremos voltar. Mas aí eu fiz uma pergunta para a pastora Cláudia, que eu vou perguntar para ela, tá, meninas? Se vocês tiverem alguma pergunta, tá, Lu? Amém. Fala conosco aí, viu, Angélica? A ansiedade é a falta de confiança em Deus? Estou te fazendo essa pergunta, que alguém já me fez essa pergunta uma vez. Então, eu quero te fazer essa pergunta aí, quero ouvir a sua opinião. É falta de confiança em Deus ou não? Então, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu acho muito interessante que todos nós temos um pouco de ansiedade. Ansiedade, ela é vista em vários níveis, né? Tem um nível de chegar a realmente virar uma doença e tem se transformado aí a doença do século. A gente vê que tem afetado nos estudos 33% das pessoas no mundo, a maior parte de mulheres, nós vamos falar sobre isso também. Então é um terço da população. Augusto Cury chega a dizer que esses transtornos que englobam a ansiedade, a cada 2 pessoas, uma vai ter ou tem, né? Tem ou vai ter algum desses transtornos. Então, assim, algum nível de ansiedade, normalmente, cada um de nós tem. A gente precisa aprender a controlar. E eu acho que tem a ver com confiança. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, eu vejo isso. Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais a gente tem tempo com Deus, quanto mais a gente conhece e sabe da soberania de Deus, de que Ele está no controle, que Ele está no trono. E quanto mais a gente vive isso, essa profundidade na intimidade com Deus, mais distante dessa ansiedade a gente vai estar, né? Por mais que na hora ali a gente começa a se preocupar e aí vem aquela paz, vem aquele controle emocional que vem da parte de Deus, aquele domínio, e a gente consegue se controlar melhor. Então, eu vejo que é assim. Nós passamos em algum momento por isso, né, pastora? Às vezes, certeza. assim, algum evento, alguma coisa que você tem que organizar, a preocupação do dia a dia. Ainda mais quando é algo novo, né, pastora? Às vezes uma coisa nova. Sim. Os desafios, né? Então, gera, mas com o tempo vai, né? Por exemplo, um novo emprego, uma verdade. prova. Sim. Prova. Né? Nós até falamos uma ansiedade gostosa, né? Uma ansiedade controlada, né? Prova de direção, né, Lu? Isso, nós eu contei meu falamos testemunho. Isso aí já algumas vezes na live.
Mas aí, dependendo do nível, pode nos atrapalhar muito. E virar doença, né? Sim, sim. Se não tiver o controle, né, pastor? O controle. Eu estava também vendo, pastora, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que 42% das mulheres sofrem de ansiedade contra 29% de homens. Por que essa diferença? Eu achei uma diferença bem considerável. E por que essa diferença? Por que as mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens? Sim, eu vejo que são os hormônios, né? Os hormônios femininos aí que nos deixam mais angustiadas. Essa questão de proteger, né? De proteção, de defesa, de defender o meu, que é meu, minha família, minha prole, as minhas coisas. Então isso também leva as mulheres a se preocuparem mais, né? Mas eu até falei aqui da outra vez que o texto de Provérbios 31 fala que a mulher sábia, essa mulher poderosa, né? Ela ri diante do futuro. Eu acho que isso tem muito a ver com ansiedade. Então, a mulher que ri diante do futuro é a mulher que controla essas emoções, esses sentimentos e consegue se alegrar mesmo com as coisas talvez que ela não sabe como vai acontecer, as coisas difíceis, o futuro que é meio incerto. Então, muitas vezes a gente se preocupa com coisas que nem aconteceram e nem vão chegar a acontecer. 90% dos problemas estão só na nossa cabeça, não vão chegar a acontecer. Então a gente sofre antecipadamente, deixa pra sofrer na hora, né? É verdade. Eu tenho essa filosofia de vida. Se acontecer, e é algo que eu vou dar umas dicas depois aqui também sobre como estratégias, né? Pra controlar a compulsão, a ansiedade. Uma das coisas que eu faço, adiantando aí um pouquinho o assunto, que isso eu já faço há muito tempo. Eu era bem mais ansiosa, nossa, assim, sofria muito com essa questão. E hoje, graças a Deus, Deus tem tratado, trabalhado e consigo agir melhor, né, nessa área aí, administrar. E uma das coisas que eu faço, que eu aconselho a jovens é pensar assim, poxa, tem uma situação que eu vou passar e que é complicado. Por exemplo, aí, esses dias eu até falei sobre isso com uma pessoa, o Covid, né? Tô com medo, tô desesperada, não consigo controlar aquela ansiedade. Aí eu me faço essa pergunta, foi a pergunta que eu fiz para a pessoa, qual que é a pior coisa que pode acontecer na situação? É o que eu me pergunto, qual que é a pior coisa? A pior coisa, por exemplo, vou pregar. Qual que é a pior coisa? Às vezes a pessoa tem ansiedade, né? Fica preocupada, vou pregar, tal. Qual que é a pior coisa que pode acontecer quando se eu for pregar? Eu travar, eu paralisar, eu escorregar, eu cair? Aí eu vejo que, pode ser algo ruim, mas pode ser, tipo assim, não vai acontecer isso. E se acontecer, eu já me preparo antecipadamente, tipo, pra como eu vou reagir àquilo. Sair bem do Covid, no caso, ela me respondeu, a morte, a pior coisa que pode acontecer. E de fato, para nós cristãos, a gente não tem como antecipar isso, mas tem como antecipar, né? Buscando intimidade com Deus, já que, né? Carimbar o passaporte, né? Carimbar o passaporte, se relacionar mais com Deus, né? Ter convicção da salvação. Ter convicção da salvação. E é algo maravilhoso. É claro que eu não vou desejar isso, mas se acontecer, né? Vou estar muito melhor, vou estar num lugar melhor. Então, antecipando os pensamentos, aí eu consigo ver que o pior que pode acontecer na situação nem é tão ruim. E se é algo que eu posso resolver, eu já me antecipo como eu resolveria se acontecesse aquela questão. Então, realmente organizar os pensamentos. Tudo tem a ver com a mentalidade, com a mente, né? E mesmo viver um dia após o outro, né? Isso aí que eu ia falar. As pessoas querem viver o amanhã. Não, e no entanto que o nosso amanhã vai ser o nosso hoje. Então, é melhor a gente viver o nosso hoje agora e deixar o amanhã para Deus. E lembrando que a própria Bíblia nos ensina isso, né? Viver cada dia o seu dia. Porque o dia de amanhã, na verdade, pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer. O amanhã é nosso hoje. Sabe o que vai acontecer nem daqui a 10 minutos? Sim. Ao sairmos daqui com o nosso carro, nós sabemos o que vai acontecer conosco? A gente quer viver o amanhã. Nada. E assim, né? Se a gente pode, for, tem que ser o agora. É verdade. E se a gente for olhar um exemplo maior, é Jesus, né? Porque você vê, Jesus, ele sabia da cruz, mas ele um dia antes, ele ceou, cantou um hino, depois que ele foi
pensar. Ele viveu no que aquele dia, né? ia Ele curtiu passar. aquele dia. Já pensou se na trajetória dele ele ficasse assombrado com a cruz? Ele não ia pregar, ele não ia fazer o que ele fez, não ia né? viver, Não né? ia O que ele tinha que viver, Ele curtiu os o dia planos, dele projetos. do jeito que foi programado, do jeito que Deus quis. E aí a gente quer colocar o nosso, né, o nosso carro na frente, né? Não, você está dentro do carro, vamos viver aqui. Não, eu já quero colocar o carro lá na frente, eu sofro antecipadamente, é ruim mesmo. E é um treinamento, né? Assim como a gente, se você tem essa dificuldade, se você já, né, tem elevado a esse nível de ansiedade, você treinou sua mente para isso, né? Porque a mente foi treinada, porque toda informação, ela passa primeiro pelo córtex central, né? Que é onde acontecem as decisões. A gente acha que não, que às vezes sai reação, eu não tive nem tempo para pensar. Tudo acontece, a gente tem tempo para pensar e para decidir as nossas atitudes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu até dei esses dias pregando para os jovens esse exemplo e todo mundo concordou comigo. Se a pastora Lélia te liga e você tá gritando com seu filho, estressada, a casa uma bagunça, telefone toca, você vai atender o telefone como? Um doce de pessoa, pastora Lélia, né? Ai, pastora, paz do Senhor, tava orando pela senhora nesse instante. Você consegue controlar. A gente fala, não consigo controlar. Quando eu fiz... Mas se acontece uma situação dessa, a gente não consegue controlar. Você não vai atender o telefone gritando com a pastora. Alô, pastora. Então a gente consegue. Só que o que acontece? Como a gente faz aquilo várias vezes sem pensar, a gente vai treinando o nosso cérebro para agir, porque ele não vai parar toda vez, senão a gente vai demorar muito para tomar as decisões. E aí o cérebro vai sendo treinado para você agir com raiva, você agir com gritaria, você agir sempre com más respostas, ou você ter ansiedade diante daquilo. E aí para mudar isso, transformar, e tem que fazer um novo treinamento no seu cérebro, né? Um novo treinamento na sua vida. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa ter atitudes diferentes. Aí é treinamento, aí é estar muito disposto. Como é que é um treinamento, né? É difícil, dói nos primeiros dias, você fica cansada, não consegue nem subir uma escada, as pernas dói. Eu acho que eu ouvi foi do bispo, ele falando que a gente exercitar seria bom assim. A gente, supor, aconteceu essa questão do telefone, aí a gente pensar assim, não, tá errado, eu vou pedir perdão. Perdão, pastor, eu tava aqui estressadíssima. Porque aí você vai pensar assim, poxa, eu vou ter que fazer de novo, então é melhor eu... né? Teve uma live também que teve para um treinamento a gente contar, né? Respira, contar. A gente aprendeu, né? Nas lives anteriores, falou muito sobre isso, né? Eu sei quando, por exemplo, eu já sofri bastante com ansiedade, tá? Meu temperamento, ele é né, rápido, quer resolver tudo. 220. Então eu já sofri bastante, né? Só que você começa a aprender a administrar isso, entendeu? Porque não adianta, mesmo porque não tem como você fazer tudo de uma vez só. Sim. Tem coisas que dependem do outro, tem coisas que você vai ter que esperar de qualquer forma. Então você precisa administrar isso, porque senão você vai pirar mesmo aí. Tem muitas pessoas pirando aí, tá, pastora? Sim. Pessoas que estão aí preocupadas demais, muito ansiosos e não sabem o que fazer com essa ansiedade, tendo já... E aí... já vivendo aí esse síndrome de pânico. Porque você vai conversar com a pessoa já está toda trêmula, o coração dispara. O coração. O primeiro, eu já notei, assim, pessoas que eu já conversei. A primeira coisa... Começa com essa ansiedade, né? Essa preocupação acelera o coração, exagerada. né? Quando eu já presenciei, assim, conversei com pessoas que, quando começa aquela ansiedade, os primeiros sintomas, o coração acelera. Sim. E aí, aquela começa a respiração ofegante, e a falta de ar, e aí começa a ficar doente, né? E aí, se não tomar cuidado, né? Então dá tempo de pensar, avaliar. Tá valendo a pena tudo isso? Tá valendo? Por exemplo, vale a pena me preocupar, por exemplo, com uma dívida que eu vou pagar daqui a 15, 20 dias? Não vale a pena. E aquilo que a pastora falou, né? Nós mulheres tem a questão hormonal, mas a gente precisa se conhecer. Às vezes fazer algo que vai a nos ajudar em relação a isso. Às vezes, igual a gente está falando de academia da mulher, é uma caminhada, você vai caminhando, você vai relaxando. Às vezes é um livro que você vai ler. Tem que ver o que gosta. E ali vai desacelerando, um louvor pra ouvir, né? Um louvor. Vai ler a palavra, vai orar. Ou seja, tem algumas
as dicas. A Verdade. vai dar essas dicas daqui a pouco. E quando a pessoa vai para um psicólogo, manda fazer exercício, tá? Sim. Então, para você ver que realmente faz bem, né? Você fazer um exercício. É um treinamento mesmo, é um processo, né, de mudança. Mas é isso, querida. Vamos aí, tem muito mais aí nesta tarde, pastora. Tem uma palavra para nós a respeito disso e depois vai dar o direcionamento desta semana. Sim. Ok? Fica ligadinha aí. Continuando aqui então nesse tema, né? O tema da palavra é libertando da ansiedade, que é o que a gente precisa de fato. Que esse libertar é a gente ter o poder de se controlar, o domínio próprio. É um dos pontos. E começamos a pontos... live do emagrecimento pela palavra com essa palavra, tá? Domínio próprio. Sim. Que é uma das partes do fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5 fala sobre isso. E aí... nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Então, tudo se conecta, né? Eu vou ler aqui Filipenses 4:4-7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Outro texto que fala também muito sobre isso é Mateus 6, né? Pra gente não estar ansioso por coisa alguma, né? Tanto que comer, quanto que beber, quanto que vestir. Então ele fala de coisas naturais, que são as coisas que a gente se preocupa, né? Vestir, comer, beber, dormir. Necessidades básicas, né? Com a nossa família. Quais são as suas preocupações? Eu acho que a primeira coisa aí é a gente se conhecer, né? A gente se conhecer pra gente poder ser tratada, poder ser trabalhada. Se a gente não sabe para onde a gente vai, né? Ou o lugar que a gente quer chegar, qualquer coisa serve e a gente vai vivendo uma vida por viver, sem um objetivo, né? Sem um propósito. Então, se conheça, se avalie, se analise. Essa questão aqui me deixa muito ansiosa e me leva a comer, né? Compulsivamente, me leva a comprar compulsivamente, me leva a fazer coisas que eu não quero fazer. Então vai virando um círculo vicioso aí e vai te desgastando, vai te entristecendo, porque o texto fala sobre a alegria e junto com a alegria fala aqui pra gente não andar inquieto. E no texto de Mateus 6 fala pra gente não andar ansioso, inquietude seria a palavra, né? Ansiedade, você ficar o tempo inteiro pensando naquela coisa, Às vezes está acontecendo um monte de coisa legal à sua volta e você não consegue observar essas coisas. Você não consegue contemplar o belo da vida e você não consegue ver o que está acontecendo de bom à sua volta porque você só está fixado em um problema. E muitas vezes esse problema nem é um problema seu, na maioria dos casos. Ou às vezes nem chegou a ser um problema. Tem essas duas dificuldades. Não é um problema seu, às vezes você está querendo resolver algo que você não pode resolver. É um problema do seu pai, um problema da sua mãe, é uma doença na família. Você pode orar, você pode confiar no Senhor, você pode entregar. Agora, não é algo que está nas suas mãos para fazer. Então, se não é algo que está nas nossas mãos para fazer, não é um problema nosso. Eu sei que é forte essa frase. Sim. A gente fala isso com as pessoas quando a gente atende, mas a gente precisa cair na realidade. Se eu não posso resolver esse problema, ele não é meu. Sim. E aí eu vou sofrer por algo que não tem nem como resolver. É verdade. Né? Ou então eu sofro por algo que nem chegou a acontecer e talvez nem vai acontecer. Né? O Augusto Cury também fala sobre isso. Ele fala muito sobre essa questão de ansiedade, né? Tem livros sobre isso. E ele fala que a gente cria fantasmas na nossa mente, né? A gente cria histórias, cria fantasmas e a ansiedade alimenta esses fantasmas e vai ficando cada vez pior, né? Eu converso com jovens, mas o fulano, aquele que eu namorei, esses dias eu vi uma foto, nossa, ele deve estar namorando, ele deve estar quase casando, ele foi esses dias, tipo, inventa uma história como se a pessoa já tivesse quase noiva, quase casado com outro e ela tá sofrendo por causa disso, eu tô me sentindo enganada, frustrada, decepcionada.
Falei, calma, você nem sabe o que está acontecendo. Às vezes é uma amiga, às vezes saiu junto com um grupo, às vezes... Não, a gente cria uma história e a gente alimenta aquela história, aquilo nos perturba e a gente vai fazer o quê? A gente vai chorar, ficar deprimido, a gente vai comer, a gente não vai dormir, descansar. Pode ficar até um neurótico, doente. Né? É, neurótico. Porque, né, vai vendo aquela Pode virar situação. E Vira. uns comem, outros não, tá? Então tem vários tipos de doença que entram nisso aí, vira uma bagunça dentro da gente, né? A gente vai ficando... horrível, gente. Um abismo vai chamando o outro, né? Quem passa por isso que realmente, né, é muito difícil. Então, por que a gente tem esses sentimentos muitas vezes? Porque a gente acha que os sentimentos que a gente tem, né, pra nos descontrolar, vem sempre de fora. A gente sempre culpa alguém ou alguma coisa ou alguma situação por causa disso. E essas situações são geradas por nós mesmos, por isso que o autoconhecimento é importante. São coisas que a gente se programou, que a gente não se preparou para aquilo, que a gente não se controla naquilo, né? Eu costumo dizer que no caso de ofensa, nós somos os únicos responsáveis se a gente se sentir ofendido. Porque a ofensa é um copo de veneno, você toma se você quiser. Então, se você, né, quiser se sentir ofendido, quiser tomar um copo de veneno, quiser morrer, aí é você que recebeu aquilo, é você que aceitou aquilo e não entendeu a pessoa, ou às vezes você não... Enfim, várias coisas podem acontecer dentro disso. Eu ouvi o bispo falar uma vez, e faz muito tempo, logo no início que eu me converti, que ele disse algo que eu achei muito interessante, eu guardei isso. Ninguém tem o direito de ofender ninguém, mas ninguém tem o direito de se sentir ofendido. O maior exemplo é Jesus, né? Sim. Não ofendeu ninguém e também não se sentiu ofendido. Olha que controle emocional. Foi ofendido na cruz, muito, né? Perdoa porque não sabe o que fazem. Sim. Que controle, que homem, né? Fantástico. Sim. Que exemplo. Precisa aprender isso, né? Que exemplo. Então, por exemplo, por que a gente coloca esse peso todo nas pessoas, das nossas emoções? Depende do que a pessoa fala para eu estar feliz ou estar triste? É meio, né? O que eu sinto deve vir a partir do meu pensamento, deve vir a partir do que eu penso, do que eu quero sentir, não do que as pessoas estão pensando ou falando sobre mim. Né? Um outro exemplo. Eu escolho ser feliz ou escolho ser triste? Sim, não depende do que vem de fora. É uma escolha. Né? Por exemplo, aqui, se você me fizer um elogio, por exemplo, pastora, você emagreceu, né? Vamos falar de emagrecimento. Tá bonita, emagreceu. Eu posso virar pra você e falar assim, a Lu me deixou muito feliz com esse comentário. Isso eu tô colocando em cima dela o peso... Sim. Das palavras dela me deixarem feliz. Olha que forte. E a gente vive falando isso. A fulana me deixou feliz, ou fulano me deixou triste. Então a gente coloca um peso nas pessoas dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa alegria, da nossa tristeza, da nossa frustração. Não, eu tô assim, eu tô comendo, mas porque o meu pai fez isso comigo. Eu tô comendo muito, eu tô comprando muito, mas porque minha mãe falou isso, porque o outro na igreja foi e não olhou pra mim. Aí ele me deixou. Não, né? O que eu deveria falar... eu fiquei feliz com o seu comentário, né? Mas eu já sou feliz. Então, independente do que você falar, e aí ela me elogiou, e isso é bom. Mas a pessoa que é tão doente com isso, ela poderia até pensar, nossa, que mentirosa, nossa, dentro, né? Poxa, então... isso já é algo falando para me deixar feliz. Então, independente do que a pessoa falar, os seus pensamentos já estão amargos, né? Contaminados ou não, né? As pessoas só confirmam o que a gente já sente. Ela não faz a gente sentir propriamente aquilo, né? Então, por isso que a gente não deve culpar ninguém pela nossa ansiedade, pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. A gente precisa se conhecer, se avaliar e começar esse processo de transformação, reconhecendo as nossas falhas. Pô, eu sou muito crítica, nossa, eu sou muito enjoada, nossa, eu sempre falo naquele mesmo assunto, né? Que coisa... E esse processo de avaliação, né, pastor? Uma reprogramação. Tem que ser avaliação. Essa é a palavra, né? Então, aqui o texto já até fala sobre isso, né? Sobre não ser inquieto, não ser ansioso, trabalhar isso em nós. Pra quê? Porque o que Deus quer de nós é plenitude de alegria, é vida plena, né? Alegria completa. É
é o que Ele tem para nós. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Amém. Não é uma vida de inquietações, desespero. Eu tô sempre preocupado com o negócio. Não, é você poder contemplar a beleza, você poder bater um papo com descontração, você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Isso é a maior riqueza que tem. Verdade. Né? Você está em paz com Deus. Então, grande parte da ansiedade provém, então, de pensamentos condicionados. Ela colocou os sis da vida, né? E se eu tivesse falado isso? E se tivesse acontecido aquilo? E se eu não conseguir? E se não conseguir, gente, tenta de novo. Não existe isso, né? E às eu vezes vou nós falhar vemos, pastora, na caminhada, Sim, no processo. Pessoas que vai fazer uma entrevista, por exemplo, de emprego, ela já vai pensando de uma forma negativa. Sim. Eu vou lá mais uma, mas eu não vou passar mesmo. Aí junta a ansiedade com medo, né? Aí o pensamento, eu me lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus pode me livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, eu vou continuar adorando somente a Ele. É igual o louvor, né, pastora? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer... Então, o pensamento é de fé. Eu vou conseguir, o Senhor está comigo, eu estudei, eu vou avançar. Agora, se eu não conseguir, está nas mãos de Deus. Ele que tem o controle da minha vida. Se eu não conseguir, não era para mim. Se eu não conseguir o carro, ai, fica frustrada, aí já culpa a Deus, aí já culpa o mundo, já culpa todo... Não deu. Parte para a próxima, né? Às vezes não era para você aquilo, às vezes vai te trazer um monte de problemas, uma casa, uma compra de um carro, até mesmo um filho que traz uma decepção, às vezes não consegue. Então, é descansar mesmo, é entregar para o Senhor a nossa inquietação, a nossa ansiedade e não usar esse argumento do si, esses pensamentos condicionados aí que vão criando esses fantasmas na nossa mente. Mas em tudo, nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos. Provérbios 16:3 fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Para a gente ter sucesso, então, é consagrar ao Senhor tudo que a gente faz. E saber e ter fé de saber que Ele está no controle e Ele pode fazer qualquer coisa, mas se Ele não fizer, glória a Deus. Né? Ele está no controle, então Ele tem poder para não fazer do jeito que eu quero, né? O jeito que eu acho certo, muitas vezes, às vezes não é o jeito que ele acha. Então, a gente tem que trabalhar isso muito na nossa mente. Quanto mais proximidade de Deus, mais intimidade com Deus, mais acesso, o nosso tempo com Deus, a nossa vida devocional vai nos levar a viver isso. Não, é igual você estava falando, né? Esse relacionamento com Deus é quando a gente entende que Ele é Pai. Eu acho que a gente, né? Porque a ansiedade vai indo embora. Porque que pai que quer o mal? E todas as coisas cooperam, né? Para então, o nosso assim, bem, né? é maturidade, você conhecer seu papai, saber que ele quer o melhor para você. Ele está no controle de tudo. Eu acho que, igual a pastora falou mesmo, é um relacionamento íntimo. Com ele. Glória a Deus. E quando a gente não tem isso, a gente acaba tendo medo mesmo, porque a palavra diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, aí o amor está falando de um amor maduro, né? Porque primeiro aos Coríntios fala do amor, capítulo 13, no meio do texto que ele está falando sobre amor, aquele texto lindo que a gente conhece, ele fala lá: quando eu era criança, né? Eu agia como criança, eu falava como criança, como menino. Agora que eu sou homem, que eu cheguei a ser homem, eu faço as coisas de homem. No meio do texto de amor. Então, esse amor que fala ali depois em 1 João, que fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu completo com esse texto de Coríntios falando que não é um simples amor, é um amor maduro, é um amor que quer proximidade, é um amor que entende o Pai. Como a Angélica falou aqui, não é um amor de infantilidade, que se o pai não faz o que eu quero, pronto, já começa a fazer pirraça, já começa a chorar, quero sair de casa, quero fugir de casa, né? Porque não fez o que eu quero, eu vou bater o pezinho. É coisa de criança. O amor maduro entende, o pai não fez na hora, não, glória a Deus, não era a hora, não era pra mim agora. Ele me conhece, ele sabe o que é melhor pra mim. Não é porque ele, tá querendo me testar, ou tá querendo, não me deu de propósito pra mim. Não, é porque ele nos conhece. Então busca esse amor maduro. Busca esse relacionamento, porque quem não tem esse relacionamento, a tendência é ou culpar Deus por não ter algo, ou por não ter conquistado alguma coisa, ou culpar o outro pelos problemas que está vivendo.
É verdade. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com a sua mente, cuidado com essa falta de relacionamento aí. Se você se esfriou nisso, nesse tempo, pode ser, né? Aí tantas coisas aí foram entrando na sua mente, as notícias, as coisas que foram acontecendo, você foi se afastando, esfriando. É um momento que era um momento... o melhor momento para isso, porque a gente, né, teve tempo para se organizar nessa questão. Mas se você não conseguiu, né, organize uma rotina para isso, prepare, separe esse tempo para se aprofundar nessa intimidade com o Senhor. Amém. Né, meninas? Amém. Isso mesmo. Então, com isso, nós vamos voltar os nossos pensamentos para Deus, voltar os nossos pensamentos para a palavra. Né? A gente vai ter muita segurança na palavra para poder responder, né, às tentações. Foi assim com Jesus. Satanás tentou Jesus. O Filho de Deus tinha acabado de ouvir: esse é meu filho amado em quem me compraz. Aí Satanás vem: se tu és o Filho de Deus, imagina com a gente. Né? Verdade. Ele vai tentar, e se a gente não tiver firmado na palavra, né, colocar a couraça da justiça, proteger com o escudo da fé, nós não vamos conseguir defender esses ataques aí, e aí esses pensamentos vão controlar a nossa vida, né? Então volte os seus pensamentos para Ele, deixa Ele controlar, deixa Ele direcionar. Na verdade, o que falta na gente é tirar um pouquinho a mão aí do controle, né? Ou do volante. É verdade. Tira um pouco a mão aí do volante, deixa Ele controlar. É difícil, eu sei que é difícil, não é fácil. Não. A gente quer estar no controle. Se foge um pouquinho... Principalmente nós mulheres, né? Nós gostamos de um controle, né? Se foge um pouquinho, a gente já entra em desespero. Calma, respira, vê o que Deus quer te ensinar naquilo. É tão lindo viver, né? É tão lindo aprender as coisas do dia a dia, e às vezes a gente não faz isso. Então, o Senhor é que faz isso na gente, é Ele que transforma a nossa vida. Amém. Eu quero falar sobre essas estratégias aqui agora, pra gente aprender a controlar um pouquinho, né? Primeiro eu já falei aí, que é pensar antecipadamente. Que no caso aqui é antes da situação acontecer. Se eu já sei que eu vou na casa da minha sogra e eu vou brigar toda vez que eu vou, eu não vou esperar chegar lá para saber o que eu vou falar, né? Eu já vou antecipar. Poxa, eu vou chegar lá, ela vai falar as mesmas coisas, não sei o que, Como que eu vou agir? Como que eu vou responder? Qual que pode ser uma estratégia do Senhor para mim me aproximar dela com amor, para que não haja uma situação, né, esquisita? Pede ao Senhor essas estratégias aí para você começar a planejar antecipadamente as suas. Ah, não, já sei que eu grito muito no trânsito. Então se programe antes. Olha, quando acontecer isso, né? Não é culpa da pessoa que você se descontrolou. Você já saiu de casa com algum problema, descontrolada, ansiosa, com TPM. Né? Então, se fosse num dia que você estivesse bem, e a pessoa poderia ter feito a mesma coisa, você não ia agir daquela forma. Então, é de dentro para fora. Vem de você, não... Então, a segunda coisa é pare de culpar as pessoas. Isso aí. Reconheça as suas falhas, e aí volta no primeiro ponto. E se reprograme, né, antecipadamente para aquela situação. Aqui eu sei que eu ajo esquisito. Quando fala assim comigo, quando me fala um não, pronto. Aí você já pensa, poxa, quando a pessoa vier falar um não, como é que eu posso respirar? Como é que eu posso... Eu já vou pensando naquilo, fico pensando, porque os pensamentos, né, vão modificando as minhas atitudes também. Né, pastora? Do mesmo jeito que eu fico pensando naquilo para trazer ansiedade, eu troco. Isso. Eu penso para me controlar, né? Como que eu vou agir, né? É verdade. Aí eu penso, não, eu vou chegar lá na casa da minha sogra e falar, que bom, nossa, que alegria estar aqui com a senhora. Olha, já mudou o clima. O amor, né, quebra tudo, né? Sim, porque se você já chega lá tensa, sim, é verdade, pensando que vai ter um problema, você já não consegue. Aí você já deixa aquilo tomar conta. Qualquer coisa que fala, você já vai achar, olha... Você já vai achar que tá falando. Verdade. Sim. Então, é isso aí, né? Olhar para si mesmo também, essa autoavaliação que a gente falou aqui, de identificar,
se conhecer, olhar no espelho, olhar para si mesmo, saber dos seus erros, dos seus defeitos. Todo mundo tem erros, todo mundo tem defeitos, né? Então, observar pessoas também é uma das estratégias, porque a gente observar o comportamento das pessoas nos ajudam muitas vezes a ver os nossos comportamentos. Sim. E as pessoas que talvez você tenha mais dificuldade de lidar, talvez seja porque você é muito parecido com essa pessoa. Já pensou nisso? É verdade. Forte, né? Não, e é uma verdade mesmo isso. Você pode ver, às vezes, com um filho que parece mais com a gente, né? A gente acaba entrando em choque muitas vezes. Então, para um pouco. Porque são parecidos. Do meu filho mais novo. E eu não assumo que eu sou parecida com é ele. igualzinha, igual. Então, para um dia, observa as atitudes dessa pessoa. Você vai ver, poxa, eu sou assim, eu critico tanto ele. Ou então eu era assim, né? Que você já está numa caminhada, já deixou o Espírito Santo controlar muitas coisas. Não, é verdade, Ele mas é assim, o temperamento mas se olhar é bem no passado, se olhar no passado, poxa vida, algumas atitudes eram igual quando eu era mais jovem. Às vezes a gente, nos filhos a gente vê muito isso. As minhas filhas, às vezes fala a mesma frase, ela vai falar com a Jordana, fala, Jordana, fica quieta aí, você não tem jeito mesmo. Aí, tipo, fala as mesmas frases às vezes, poxa, eu falo, poxa, eu tô falando muito isso, olha o que eu tô gerando, né? Aí pede perdão, resolve, fala, poxa, eu posso crescer nisso. E aí volta lá atrás, começa a reprogramar os seus pensamentos. Eu coloquei. Porque às vezes a gente, assim, não quer levantar e começar de novo, a gente se estaciona. Ah, não tem jeito? Não tem jeito, né? Sim. A gente dá um pouco de levanta. trabalho. Sim, porque a gente acha, na verdade, a gente acha que o contrário de sucesso é fracasso. E não é. Né? O contrário de sucesso é desistência. Desistir não vai me levar ao sucesso. Agora, fracassos a gente tem no caminho. Né? A gente erra, a gente cai, a gente levanta. Quantas vezes, meu pai sempre fala disso, eu não sei quantas, mas Isaac Newton, né? Que tentou. Dele. Se ele não permanecesse, né? Então, verdade. quantas coisas nós temos hoje por causa de homens fortes, corajosos, que tiveram sucesso não porque não tiveram fracassos, mas porque persistiram. Então, até falar dessa questão da reeducação alimentar, já que nós estamos, né, dentro dessa série, quantas pessoas desistem, começam, desistem, mas tem uma hora que tomam atitude e vai embora. E vai. Você vê, se desistir da primeira vez, já era. Você nunca vai conseguir conquistar o que você quer. Sim. Então, essas questões é uma maneira da gente aprender. Tudo que a gente faz e erra, né? E, poxa, é uma oportunidade, a crise é uma oportunidade da gente crescer, da gente aprender, né? Então, outra coisa que eu coloquei bem interessante aqui é contrariar os pensamentos errados. Eu mesmo não estou conseguindo ler a minha letra. Contrariar os pensamentos errados, porque os pensamentos vão vir. Né? Sejam bons demais ou maus demais, porque às vezes a gente pensa coisa da gente que é ilógica. Nossa, eu sou o melhor de todos e ninguém presta. A gente tem que contrariar isso, porque não é verdade. Ou eu sou o pior de todos e tá todo mundo aí na Disney, porque a gente se compara dessa maneira. A gente vai lá olhar, nossa, tá todo mundo viajando, feliz, animado na internet, e eu tô aqui ansiosa, comendo e fazendo tudo errado. Então, para com essa comparação, também é uma das coisas. E quando vier esses pensamentos errados, tanto bons ou maus, você contrariar eles, você fala, não é isso, eu não sou ruim desse jeito, né? Eu tô assim, com a ideia equivocada sobre essa questão. Eu também não sou, né? Nossa, aquele orgulho, aquela pessoa maravilhosa, perfeita. Não, mas você também saber identificar quem você é, suas qualidades, os seus defeitos. Ninguém é bom o suficiente, ninguém é mal, né? Então, cada um tem o seu defeito, sua qualidade. Então, se tá vindo só pensamentos ruins, contraria eles, vai de encontro, né, a esses pensamentos e fala, não, eu não aceito isso, eu rejeito esse pensamento do inferno, eu repreendo, né, e enfim, e você vai acabar
vencendo esses pensamentos. Pastor, é aquela história, né? A gente valorizar os nossos pontos fortes. Porque ponto forte, ponto fraco. Mas eu sei que eu tenho um ponto fraco. Se eu trabalhar nos fracos. Então, se eu me fortalecer nos fortes, eu vou conseguir vencer os fracos, né? É verdade. Isso é muito importante. A gente tem a tendência de olhar mais as coisas que estão ruins. Só as coisas ruins. A gente olha numa parede, tá bonitinho, pintadinho. A gente olha o pontinho que tá lá, que tá errado. Ou a gente olha... É claro, nós como mulheres, nós temos uma unção para edificar. Isso é maravilhoso, uma unção para crescer, para melhorar as coisas. A gente olha aqui e já vê o que pode ser melhorado. Vamos colocar um quadro ali, vamos colocar um negócio ali. A gente é assim. Só que a gente não pode passar do limite da... perfeccionismo, sim, né? E da insatisfação. Porque é um limite muito grande. Tá? A insatisfação de estar sempre insatisfeito. A gente pode melhorar as coisas, mas a gente deve ser sempre grato. Sim. A gente não pode transformar esse poder que a gente tem em murmuração, em reclamação, e sempre ver as coisas. Os olhos têm um poder muito importante, né? Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo será esses 6 trevas. meses desse ano, né? A gente ouve muito, que esse ano foi muito ruim. Muitas pessoas falam assim, né? Foi muitas perdas. E aí, assim, eu me avaliando, né? Minha casa. A gente teve perdas, tios maravilhosos que Jesus levou, né? Que era a hora deles, amigos. Mas eu tive um filho que casou. Eu tive um marido, eu consegui, né? Um sonho que eu tinha de oração há muito tempo, do meu marido trabalhar perto e ficar mais em casa. Graças a Deus, assim, passamos enfermidades, mas vencemos a enfermidade com Jesus. Teve coisas boas. Então, né? teve, assim, 2020, olhar, igual a senhora, né, igual a pastora está falando, o que aconteceu de bom? Né? Se eu ficar só olhando as perdas que a gente teve, mas e o que Deus derramou na nossa vida? Né? Ser grato mesmo, eu vejo assim a gratidão. É importante entender que Deus está no controle de tudo. Isso. Né? Sim, é verdade. E a última que eu vou falar aqui é o diário de gratidão, que é algo que eu faço já há alguns anos. Até falei numa live com meu pai aí do Café com Bispo. Você, antes de ter esse momento com Deus, já é um momento com Deus, isso já está junto ali na devocional. Eu escrevo alguns motivos que eu sou grata. E isso me ajuda muito a olhar com bons olhos, a me conhecer, a ver se eu estou conseguindo enxergar as coisas boas que Deus está fazendo, a ver se eu estou muito frustrado ou com raiva. Isso me ajuda muito. Então, abro os meus olhos para pequenas coisas, e eu sei que vai abrir os seus olhos também. Guardei aqui, mas tem as dicas, né, para dar. Os direcionamentos também, Sim, né, daqui a pouco. Então, são coisas práticas que você pode fazer. E eu creio que vai te ajudar nesse processo, em nome de Jesus. Nós vamos orar aqui também, né, pastora? Vamos orar. Quebrando, repreendendo, porque pode ser algo espiritual também. Sim, também. Né? Pode ser uma maldição familiar que vem aí, você nunca quebrou. Uma insatisfação, né? Vem do pai, vem da mãe, vem da família. Às vezes você fala, minha família inteira é assim, eu não quero, não aceito isso na minha vida. Pronto. E quebra. Né? Quebra esse vínculo aí, essa aliança aí, vamos, né? Sim. Viver o novo de Deus, porque Deus tem coisas novas pra gente todos os dias. Pastora, qual as dicas da semana, as dicas né? da semana, isso. Então, aqui tá, ore a Deus a fim de que tenha uma disciplina necessária para cumprir a cota de alimentos. Sim. Né? A oração junto com a ação, né? Tem que ter os dois. Emagrecer é tão somente o reflexo das decisões decisões. Lembre-se disso, tudo posso naquele que me fortalece, inclusive ter uma vida saudável. E o jejum de líquido é o mesmo da segunda semana. Vou colocar aqui qual que é o jejum. Jejum é alimentar somente de líquidos. Sim. Então aqui tem alguns exemplos, no café da manhã, no café da tarde, você pode tomar chá, leite desnatado, vitaminas, iogurte, gelatina. E
na hora do almoço aí sopinhas, sopas batidas no liquidificador, até o shake mesmo, né? Se você gosta, se você está acostumada. E aqui procure legumes menos calóricos, enfim, frutas menos adoçadas, né? Para que seja bem aproveitado esse tempo de jejum nesse dia. Ok? Bem, falando em shake, eu já coloquei no grupo, né, uma receita de um shake feito em casa, muito bom, que a gente faz em casa, barato, preço legal. Eu vou falar de novo para vocês. É muito fácil de fazer. 200 ml de leite desnatado ou integral, né? Vai o gosto de cada um. Uma maçã com casca e tudo. Uma colher, eu coloco uma colher de sobremesa de mel, uma de café de canela e uma de chá de chia. Bate no liquidificador, toma, uma beleza. Delícia. Umas 2 horas do jantar, à noite. De preferência, eu acho que a noite é melhor porque te dá uma saciedade. Sim. Você não vai ficar procurando coisas para comer e não precisa jantar. Às vezes não dorme e dá uma fome de madrugada, né? É muito bom para perder barriga. Então você aí que está querendo perder uma barriguinha aí, aproveita, faz esse shake. E profetize sobre a sua vida também, né? Eu consigo. Eu escuto muito frases como eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Ai, será? Já tentei várias vezes. Já tentei. Eu vou me entregar porque já foi mesmo, já fiz, ontem eu já, né, jaquei. Então, e tudo tá aqui, as palavras são matéria-prima no mundo espiritual. É isso aí. Então, cuide com as suas palavras e profetize sobre a sua vida. Profetize sobre o vale de ossos secos, né? Vem vida de Deus sobre mim, eu consigo sim, o Espírito Santo habita em mim. Quando você fala que você não consegue, você está desprezando o Espírito Santo que habita em você, né? Pois se você não consegue, significa que ele não consegue através de você. Tipo assim, a última palavra é de quem? Você já está colocando o seu final. Sim. Você por você mesmo não consegue. Ninguém de nós conseguimos, mas por ele, na força dele, no poder dele, nós conseguimos qualquer coisa. Amém. Então nós vamos orar. Amém. A pastora vai orar por nós. Amém? Amém. Amém. Senhor, nós somos gratas a Ti pelo privilégio muito obrigada de podermos compartilhar a Tua palavra, conversar aqui sobre esse assunto tão importante, Pai, que é a ansiedade. Que esse assunto venha atingir a cada coração, que tudo que foi colocado aqui, Pai, chegue aos corações, chegue até as mentes, Pai, abra as mentes das tuas filhas, dos teus filhos que estão conectados, em nome de Jesus, e começa hoje um processo de transformação, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade, se você quer isso, fala isso com Ele. Espírito Santo, eu te dou liberdade para que o Senhor me transforme, que o Senhor haja na minha vida, e eu quero repreender essa doença do inferno. Eu quero repreender, seja espiritual, seja natural, da onde tenha vindo, eu repreendo em nome de Jesus. Ansiedade, sai fora, em nome de Jesus. Esse mal que está atingindo a tantas mulheres, a tantas pessoas, levando a tantas doenças, nós vamos contra isso, em nome de Jesus. Essa nuvem de gafanhotos, essa nuvem de depressão que tem atingido, Senhor, as nossas igrejas, tem atingido a liderança, até líderes têm estado com essa doença do inferno, e nós nos levantamos contra isso na autoridade do nome de Jesus. Que você receba aí na sua casa a cura e comece a produzir vida de Deus na sua vida. Eu profetizo, vem ventos do Espírito, sopra sobre cada um, sopra sobre cada uma e traz vida de Deus, e levanta e anima e fortalece aquelas que estão cabisbaixas, deitadas, não querem fazer mais nada. Senhor, levanta essas mulheres, levanta, Senhor, motiva, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que haja vida de Deus em cada lar, em cada
casa e que possamos exercitar a Tua palavra, nos aprofundar no conhecimento do Senhor, buscar relacionamento contigo, Pai querido, para viver essa vida plena que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome e para edificar pessoas também que estão à nossa volta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado por esse momento que tivemos aqui. Receba toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora, Aleluia. obrigada, tá, querida? Amém. Deus continue te abençoando. Obrigada, Glória a Jéssica. Deus. Amém, gente. Obrigada, Lu. Beijo. E ó, meninas, ó, beijão e até Abençoa. quinta. Até quinta.